Nós vamos com uma apuração do Bruno Pinheiro de que o número de venezuelanos que entraram no Brasil depois das eleições no país no último domingo aumentou. Bruno, traz os dados aí pra gente que você levantou. Justamente, Evandro, eu tive acesso agora a essas informações. É importante entender que uma operação chamada Operação Acolhida iniciou lá em 2018 e essa operação ela continua na fronteira com a Venezuela, diversas pessoas que entram. E aí existe essa contabilização que iniciou após o final de semana, justamente um dia após o resultado eleitoral da Venezuela no último dia 28. E esse número foi aumentando, porque na última segunda-feira, um dia após essa eleição, o número foi de 50 pessoas. No outro dia, 82. Na quarta-feira, um pouco mais de 100 pessoas e ontem, na quinta-feira, 184 pessoas. Uma conta exata. Chegando até ontem, hoje ainda não fechou o dia, são 419 venezuelanos que já atravessaram a fronteira, já saindo da Venezuela nas últimas horas, na última semana, enquanto estamos acompanhando essa discussão sobre o resultado eleitoral, sobre não divulgar essas atas, sobre uma manifestação do governo brasileiro, e esse número acaba aumentando, chegando nesta sexta-feira a 419, o que hoje ainda está sendo contabilizado e somente amanhã esse número será então atualizado. São informações da Operação Acolhida que está em andamento e esse número acaba aumentando. E aí, diante disso, existe o quê? Uma força-tarefa. São duas equipes que estão atuando, homens do Exército, atuando justamente nesta região para fazer esse levantamento, reforçando a segurança e estão atentos justamente nesta região de Pacaraima. Ou seja, esse número vai aumentando e acaba exigindo um reforço, inclusive no efetivo que está atuando naquela região. Esses números atualizados agora há pouco e em primeira mão aqui na Jovem Pan. Evandro. Excelente, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo trabalho para você. Eu quero conversar com o Zé Maria Trindade, porque com esses dados a gente começa a entender que deixa de ser apenas um problema político e que intensifica um problema real, que é a quantidade de pessoas que deixam o país diante de insatisfações que já se acumulam e que chegam a um nível máximo quando dão o seu voto ou quando colocam ali a sua vontade, mas ela é simplesmente ignorada ou possivelmente ignorada por uma fraude. Zé Maria. Era previsível. Seria uma das consequências, né, neste caso, que acabou acontecendo, desestímulo, né, e principalmente medo. Muitos desses que estão vindo agora para o Brasil participaram ativamente, militaram na campanha eleitoral, que são os líderes regionais e que devem ser perseguidos. Houve, no primeiro momento, na Venezuela, uma saída dos que tinham dinheiro, né? Esses rapidamente saíram porque entenderam de que não havia confiança para fazer atividades comerciais e tal, e liberais. Esses foram os primeiros que saíram. E depois teve aquela horda, né, de venezuelanos saindo a pé, numa tragédia social muito grande e que acabou impactando fortemente Roraima, e isso provocou por ali um desequilíbrio muito grande. Me disseram deputados de lá de que houve um momento em que a maternidade tinha 80% dos partos de venezuelanos. 80% dos partos de venezuelanos. E que as praças públicas estavam tomadas de venezuelanos. E alguns cometiam crimes. E houve uma reação por parte da população contra os venezuelanos, claro, porque eles sujavam, faziam necessidades em praça pública. Imagina a situação da fronteira. Aí, no governo ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve aquela Operação Boas-Vindas e que levaram os venezuelanos para várias partes do país, inclusive aqui em Brasília. Foram recepcionados, muitos com emprego imediato, né? Mão de obra não qualificada, e inclusive alguns que tinham formação superior, eu vi isso, com formação superior, mas aceitavam trabalhar em serviço braçal. Tamanha dificuldade que acontecia na Venezuela. E houve uma redução muito forte, momentos de fechamento de fronteira, e agora, com essa história, é um recrudescimento que está acontecendo lá, era esperado exatamente essa saída. Lembrando que o Brasil não é o destino maior
dos venezuelanos, né? Eles preferem outros países, inclusive a Argentina, por conta da língua. Segré. Precisamente, o Zé Maria está certíssimo. Tem muitos venezuelanos na Argentina ocupando lugares, por exemplo, de garçons em diversos restaurantes e pessoas de muito alto nível intelectual. A saída dos venezuelanos da Venezuela mostra o pior, o mais importante, saída de pessoas em um país que não está formalmente em guerra. 7 milhões de pessoas, e 30% da população foi embora. E agora, muito provavelmente, isso recrudescendo a ditadura, se não normalizar, isso vai se agravar. E os países que pior vão se dar vai ser Colômbia, porque tem igualdade de idioma e proximidade limítrofe, e o Brasil, com certeza, pela oportunidade de trabalho futuro. Agora, 5h28, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Fábio Piperno, como é que você vê agora uma possível manifestação diante da situação que já se traduz em números? Caso o Maduro resista, a gente torce para que isso não ocorra, a gente está em vias de assistir o maior fluxo de pessoas da história da América do Sul. Muita gente vai, e cada vez mais pessoas continuarão saindo do país. E o que o Segré falou, Colômbia e Brasil vão ser os dois, digamos, destinos que vão receber a maior parte desse fluxo todo, porque a Argentina está mais longe, há muitos venezuelanos hoje lá nos Estados Unidos também, né? Cada vez mais, inclusive, veja, não é à toa que outro dia a Venezuela jogando pela Copa América lá nos Estados Unidos conseguiu lotar estádio. Aí a gente olhar e falar, bom, esse público, obviamente, não é de turistas, porque a Venezuela hoje não tem tanta gente assim com dinheiro para fazer uma viagem dessa. Então, como é que tem tanto venezuelano no estádio? Gente que já mora lá, que entra muitas vezes de forma clandestina no país. E aqui no Brasil vai acontecer isso também, não tem a menor dúvida. E nos últimos anos, o fluxo migratório para cá já aumentou demais. Então, duas coisas. É preciso que o Brasil esteja minimamente preparado para isso, e eu não sei como é que isso vai poder ocorrer. E segunda coisa, que pelo menos o Brasil mantenha canais de comunicação com a Venezuela para que essas pessoas possam, de fato, sair do país. Porque, nesse caso, é muito melhor sair do país do que ficar por lá, sabendo que pode morrer, que só possa passar por privações maiores. E deve ser o mesmo dilema que a Colômbia, porque a Colômbia, inclusive, também andou às turras aí com a Venezuela nesse passado recente, já recebeu muitos venezuelanos e é um país com menos recursos que o Brasil. Fala, Gani. Eu acho que um dos piores sentimentos que tem o ser humano é a falta de esperança. É isso que o povo venezuelano vive por lá. Porque talvez essa eleição fosse a última chance de alguma virada, de alguma esperança, mas muitos venezuelanos perceberam que o processo começou fraudulento e termina fraudulento e provavelmente o Maduro vai endurecer ainda mais o regime, trazer ainda mais miséria e é por isso que eles acabam indo para outros países. Não é fácil largar o seu país de origem, né? Além da questão de familiares, de amigos, tem toda uma questão cultural também, mas eles preferem começar uma vida nova em outros países. E lógico que os demais países acabam recebendo esses imigrantes, tem toda uma questão humanitária, um apelo humanitário, porém, isso também tem consequências. Isso traz sobrecarregamento ao sistema previdenciário, social, mas eu acredito que seja uma obrigação moral, sim, dos países. Não é uma questão trivial, o Egito passa por isso na faixa de Gaza, quer receber os refugiados da faixa de Gaza, mas sabe do problema que é isso também para um país que é pobre. O mesmo também vale aqui para o Brasil.